Ela supostamente engravidou com apenas 10 anos, e todos estavam assustados com o seu caso. Mas quando chegou o dia do parto, ninguém podia acreditar no que realmente estava dentro de sua barriga. Em uma tarde de sábado, no ano de 2022, Lara corria sorridente pelas margens do rio de seu vilarejo. Seus olhos brilhavam com alegria enquanto sua risada preenchia o ar. O sol dourado refletia na água, criando um ambiente mágico para as crianças brincarem. A natureza em volta parecia vibrar, com árvores frondosas e flores coloridas enfeitando o cenário. Os amigos da garotinha, Pedro e Ana, corriam atrás dela com seus rostos vermelhos e suados, mas felizes e animados. Eles riam e gritavam enquanto se esquivavam de galhos e pedras, disputando uma corrida amigável até a margem do rio. Ao chegarem à beira do riacho, os três amigos pararam para recuperar o fôlego, ofegantes e risonhos. Pedro, sempre o mais ousado, desafiou as meninas a entrarem na água com ele. Elas hesitaram por um momento, mas logo o espírito aventureiro e a vontade de se refrescar naquele dia quente as impulsionaram a pular na água. As crianças mergulharam no rio, rindo e gritando de prazer, enquanto a água fria e refrescante os envolvia. Eles nadavam, brincavam de pega-pega e realizavam competições de mergulho enquanto o tempo passava sem que percebessem. Os pássaros cantavam e as folhas das árvores dançavam com brisa suave, testemunhando a felicidade das crianças. Logo que o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, as crianças perceberam que era hora de voltar para casa. Despediram-se com abraços e promessas de se encontrarem novamente no dia seguinte para mais aventuras. O vilarejo onde Lara vivia ficava em uma região rural do sudeste, cercado por montanhas e florestas a alguns quilômetros de uma cidade grande. Era um lugar muito simples, com casas de madeira e telhados de palha, onde as ruas de terra batida rastejavam entre os lares e os pequenos comércios locais. Apesar de sua simplicidade, a vila tinha uma atmosfera calorosa e acolhedora. Os moradores se conheciam pelo nome e cumprimentavam uns aos outros com sorrisos e palavras amigáveis. Lara era uma menina de 10 anos, cheia de energia e alegria, que vivia com seus pais, João e Lúcia. A família era muito unida e se apoiava em todas as situações, compartilhando risadas e momentos felizes. A casa onde moravam era pequena e humilde, mas acolhedora, com um pequeno jardim onde João cultivava legumes e ervas para complementar a alimentação da família. O pai trabalhava como pescador, enquanto Lúcia cuidava da casa e de Lara, ensinando à filha tudo o que sabia sobre a vida, a natureza e a importância da generosidade e compaixão. A menina frequentava a escola local e tinha muitos amigos, com os quais brincava e explorava as belezas do vilarejo e das áreas próximas. Estava tudo indo bem, até que um belo dia, a garotinha e sua família notaram algo estranho. A barriga da menina começou a crescer inexplicavelmente. A princípio pensaram que poderia ser algo passageiro, como um inchaço devido a uma alimentação inadequada, por exemplo. Mas à medida que os meses passavam, a barriga de Lara continuava a crescer, gerando preocupação em seus pais e nos moradores do vilarejo. Os dois levaram a filha para se consultar com a única médica local, a doutora Silvia, na esperança de descobrir a causa do aumento de sua barriga. A doutora examinou Lara cuidadosamente e, após realizar alguns exames, os quais mandou para uma clínica na cidade grande e recebeu o resultado, informou a família que a menina estava grávida e que faltava menos de 2 meses para o bebê nascer. O quê? Como assim grávida? Os pais não conseguiam acreditar. A notícia foi recebida com choque e preocupação, já que Lara tinha apenas 10 anos e sua gravidez representava riscos para sua saúde e bem-estar. Além disso, isso gerou um grande alvoroço no vilarejo e as pessoas começaram a procurar respostas para essa situação. As autoridades locais foram informadas e decidiram investigar o caso. Obviamente, João se tornou o principal suspeito e foi levado preso para a pequena delegacia do vilarejo, onde ficaria detido temporariamente.
A garotinha e sua mãe ficaram apavoradas e suplicaram por piedade. "Não levem meu papai!" gritava e chorava a menininha. E mesmo com Lara ainda afirmando que seu pai não tinha feito nada de errado, ninguém acreditava, pois achavam que o pescador a tinha obrigado a dizer aquilo. Na cadeia, o pobre homem comeu o pão que o diabo amassou. Os detentos, que eram homens robustos e de aparência ameaçadora, o encaravam friamente e com um tom de ameaça. Eles, já tendo ouvido falar da situação da menininha, o confrontaram revoltados. "Então você é um monstro que engravidou a própria filha, hein? Que tipo de pessoa faz isso com uma criança?" O pai, mesmo com medo, respondeu com firmeza. "Eu não fiz nada disso. Eu amo a minha filha e jamais a machucaria. As pessoas estão me julgando sem saber a verdade." Os presos, rindo sarcasticamente, o empurraram contra a parede e começaram a agredi-lo. "Você acha que alguém vai acreditar em você? Canalhas igual a você merecem sofrer." "Parem! Eu não fiz nada, eu juro!" gritava o homem, implorando. E eles só cessaram as agressões quando os policiais foram intervir. João, já muito machucado, sentiu uma dor intensa em seu corpo e em seu coração. Se sentiu humilhado e tudo o que queria era ir para sua família. Lúcia, ao saber do ocorrido, correu até a delegacia com lágrimas nos olhos e implorou aos policiais que o soltassem. "Por favor, meu marido é um bom homem e um pai amoroso. Ele nunca machucaria nossa filha." "Senhora, até termos plena certeza, não podemos deixar um homem desse solto pelas ruas. As nossas crianças correm perigo. Eu sei que você acredita na inocência do seu marido. E entenda, nós também queremos que tudo não passe de um engano, pois conhecemos o João desde sempre. Mas por via das dúvidas, ele fica aqui", explicou um dos agentes. A pobre esposa saiu de lá aos prantos, coitada. Iria ter que encarar toda aquela situação sozinha. Todos os dias, os moradores, divididos entre a revolta e a dúvida, iam à frente da delegacia e faziam um maior tumulto. O clima de tensão e de desconfiança permanecia. Enquanto isso, a médica, vendo a que pé chegou aquela situação, sugeriu que fosse realizado um exame de DNA para determinar a paternidade do bebê assim que fosse feito o parto. A mãe concordou, esperançosa de que a verdade fosse revelada e que a inocência do marido fosse comprovada. A angústia tomava conta de todos na família. Lara, mesmo sendo uma criança, percebia o sofrimento de seus pais e se sentia culpada por todo o caos que se instalou em suas vidas. A pobrezinha estava confusa e assustada. Lúcia não deixava a filha sair de casa e sempre cuidava dela com muito zelo e atenção. A garotinha se sentia meio presa e confinada, já que nunca mais pôde sair com seus amiguinhos para brincar. Ela não entendia bem o que estava acontecendo e por que a sua barriguinha tinha crescido. "Mamãe, tem alguma coisa de errada comigo? Eu tô doente? É por isso que a minha barriga tá tão grandona?" perguntou Lara. "Não, claro que não, querida, você tá bem. Só tem algumas coisas mudando no seu corpo e logo você vai estar normal de novo." Lúcia tentava acalmar a filha e explicar a situação, mas a menina ainda tinha sentimentos conflitantes e muitas perguntas sem resposta. "Mãe, o que vai acontecer comigo? Eu não entendo por que eu tô assim. Eu sinto uma dor estranha aqui embaixo. Minha barriga tá doendo, mamãe." Falou ela com a voz trêmula. Lúcia disse que tudo aquilo era normal, pois agora tinha um bebezinho ali dentro. "Você vai ter um neném, filha, e ele vai ser muito amado. Você vai ser uma ótima mãe e eu vou te ajudar em tudo o que precisar", afirmou, sorrindo gentilmente. Mas algo ainda estava sem explicação para Lúcia. Quem havia feito aquilo com sua preciosa menina? Quem seria o monstro que faria algo tão terrível com uma criança de apenas 10 anos? Ela estava tão inconformada que chorava todo dia escondido da garota. No entanto, sempre que a mãe entrava nesse assunto, Lara falava que não tinha sido ninguém. "Eu juro que eu não sei quem fez isso comigo, mamãe."
respondia a pobrezinha com lágrimas nos olhos. A mãe da pequena suspeitava de que algo estava errado, mas não sabia como explicar ou o que pensar. Então, durante todo esse último mês de gestação da garotinha, Lúcia tentava distraí-la e mantê-la ocupada, fazendo atividades simples como costurar ou cozinhar. Vamos fazer um bolo, Lara? Você gosta de bolo, não é? A menina se sentia grata pelo carinho da mãe, mas ao mesmo tempo estava insegura. Quando sua barriguinha doía e ela acordava chorando, questionava em tom de desespero. Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso, mamãe? Lúcia abraçava a filha e a beijava na testa, dizendo que ela não tinha culpa de nada e que tudo ia dar certo. Você é uma menina forte e corajosa, Lara. Nós vamos superar isso juntas, tá bom? Afirmava com convicção. Tadinhas, que situação! Enquanto isso, João enfrentava sua luta constante para provar sua inocência na prisão. Ele se sentia impotente e assustado com as ameaças dos outros detentos, que o consideravam um monstro. O pescador sempre recebia cartas da esposa, contando sobre como estava a situação da filha e também a condição financeira da família, já que ele era o único que trabalhava. O pobre homem ficava preocupado por não poder fazer nada e sofria com o julgamento de todos. Em suas noites frias, sempre depois que apanhava dos presos, ele chorava e se lamentava por sua garotinha ter passado por algo tão terrível. Meu Deus, como isso pode ter acontecido? Eu queria muito estar lá para ajudar a minha menina. Em uma das cartas que enviou à pequenina, o pai expressou sua tristeza e angústia. Minha querida filha, sei que eu não posso estar presente fisicamente para cuidar de você nesse momento difícil, mas quero que saiba que estou orando por você e pela nossa família todos os dias. Não desista, minha filha. Você é forte e corajosa, e eu acredito que tudo vai ficar bem no final. Então, mesmo com tudo no extremo caos, a data prevista para o parto de Lara se aproximava e todo o vilarejo estava mobilizado para ajudar a família. Os vizinhos se organizaram para conseguir recursos e preparar um local adequado para o nascimento do bebê. Doutora Silvia estava em contato constante com a família da garotinha, fornecendo informações e orientações para garantir a saúde e a segurança da menina durante o parto. Ela também mobilizou sua rede de contatos para conseguir suprimentos médicos em caso de emergência. Por mais que a situação de auxílio para a saúde da vila fosse meio precária, todos estavam ansiosos e ajudando o máximo que podiam. Não se preocupe, Dona Lúcia. Vamos cuidar da sua filha com todo o carinho e dedicação que ela merece. Conte comigo para o que precisar, disse a médica, tranquilizando a mãe. A expectativa em torno do nascimento do bebê da garotinha era grande, mas como eram todos muito unidos, desejavam o melhor para aquela pobre família. Estamos torcendo pela Lara e pela sua família. Vamos nos unir e ajudar como pudermos, disse uma das vizinhas, confortando Lúcia. Então, finalmente chegou o dia em que a cesárea estava marcada. Os habitantes estavam tensos e ansiosos. Tanto a mãe quanto o pai da menina contavam com o apoio e a solidariedade de toda a comunidade para superar essa difícil situação. O vilarejo inteiro estava alvoroçado. O caos reinava, com pessoas agitadas, indo e vindo, murmurando entre si sobre o destino da menina e do bebê. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Na prisão, o pescador andava de um lado para o outro, roendo as unhas e rezando silenciosamente para que tudo corresse bem. Ele sabia que a realização do teste de DNA dependia do nascimento da criança e estava angustiado. A equipe médica, liderada pela doutora Silvia, estava completamente mobilizada, aguardando a chegada da pequenina para realizar o parto. Todos na vila haviam parado suas atividades, suspensos no tempo, esperando o desfecho da história. A sala de cirurgia estava meticulosamente preparada para uma cesariana, já que Lara, com apenas 10 anos de idade, não poderia ter um parto normal. Finalmente, a garotinha chegou à clínica, acompanhada por sua mãe,
que tentava conter as próprias lágrimas e acalmar a filha. A menina, apesar do medo, se mostrava corajosa. A médica entrou na sala, vestida com um avental cirúrgico, e olhou longamente para a menininha antes de começar o procedimento. "Vamos, querida. Vou examiná-la uma última vez antes de começarmos", disse a doutora, tentando manter a voz calma e tranquila. No entanto, ninguém podia imaginar o que aconteceria a seguir. Enquanto examinava cuidadosamente Lara, a doutora franziu a testa, intrigada. Algo não estava certo. Ela pediu para que todos se afastassem e realizou um exame mais detalhado. Ela tocava a barriguinha da garotinha de um lado para o outro, conforme o silêncio na sala se expandia e o suspense crescia a cada segundo. Então, depois de alguns minutos, a mulher exclamou: Eu não consigo encontrar o bebê." Ela estava visivelmente confusa. "Como assim não tem bebê?" exclamou Lúcia, arregalando os olhos incrédula, quase entrando em pânico. Todos na sala ficaram em estado de choque, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Silvia, percebendo que algo estava muito errado, decidiu realizar um ultrassom de emergência. A tensão se intensificou enquanto a médica preparava o equipamento. Os enfermeiros e toda a equipe médica murmuravam e cochichavam. Assim que a doutora começou o exame, a imagem projetada na tela mostrava apenas líquido, e não o bebê que todos esperavam ver. "Eu sinto muito, mas não há bebê aqui", anunciou a mulher confusa. "Lara não está grávida." "O quê?" Foi a reação dos que estavam presentes. "O que está acontecendo, mamãe?" A garotinha não entendia nada. Então a médica pediu para fazer mais alguns exames e levá-los para a cidade grande, a fim de descobrir o que tinha acontecido com a menina. A mãe logo concordou e assim foi cancelada a cesariana. "O que aconteceu lá dentro? Cadê o bebê?" As pessoas que esperavam fora da clínica se questionavam intrigadas ao verem Lúcia e Lara saindo de mãos abanando. Então levaram uma amostra do líquido e do sangue da menina para o laboratório da cidade grande, para realizar exames mais detalhados e entender o que estava acontecendo. Enquanto aguardavam os resultados, a comunidade permanecia apreensiva e inquieta com a revelação de que não havia bebê. Nesse meio tempo, João foi solto da prisão, pois sem a existência de uma criança no ventre da garotinha, ficou comprovado que ele não havia machucado sua própria filha. Mesmo assim, o suspense ainda pairava sobre a vila, e todos estavam ansiosos por respostas. Após alguns dias de espera, finalmente os resultados dos exames chegaram ao vilarejo. Doutora Silvia convocou a família de Lara e alguns membros da comunidade para compartilhar as informações. "Eu tenho os resultados dos exames da Lara", começou a médica olhando para os rostos ansiosos dos presentes. "E agora temos uma explicação para o que aconteceu." Todos prenderam a respiração, esperando pela revelação. "Lara tem barriga d'água. É uma condição conhecida como ascite", continuou ela. "É causada pelo acúmulo de líquido na cavidade abdominal, que pode ser resultado de várias condições médicas." Lúcia apertou a mão da filha e, preocupada, perguntou: "Mas doutora, como isso aconteceu? Por que a barriga dela ficou assim? E ela fez um exame antes. Como concluíram que ela estava grávida?" A médica explicou pacientemente. "Vamos lá. A barriga d'água pode ser causada por infecções parasitárias, por exemplo. No caso de Lara, foi isso. Provavelmente devido às condições sanitárias precárias do nosso vilarejo. Nosso riacho, onde as crianças gostam de brincar, não está sendo bem tratado, e pode ter sido lá que ela pegou o parasita. Isso fez com que o líquido se acumulasse em seu abdômen, causando a aparência de uma barriga de grávida. Já quanto ao exame que mandamos fazer e que foi dado como gravidez, parece que houve um engano na clínica da cidade grande. Uma enfermeira que não estava no seu melhor dia confundiu as amostras de Lara com uma jovem que estava grávida. Mas já acionamos as autoridades e eles estão providenciando as punições para a clínica, por irresponsabilidade e negligência." "E o que podemos fazer para ajudar a nossa menina?" questionou o pai preocupado.
O tratamento consiste em combater a infecção e eliminar o excesso de líquido, respondeu a mulher. Vamos precisar de medicamentos específicos e talvez de um procedimento médico para drenar o líquido acumulado. Mas a boa notícia é que a Lara vai ficar bem. Todos na sala respiraram aliviados, mas também cientes de que um desafio estava à frente. A vila precisava melhorar as condições sanitárias e assegurar que os seus moradores tivessem acesso a cuidados médicos adequados. E assim, tudo voltou ao normal. Com o passar do tempo, João recebeu uma indenização por ter sido preso injustamente e por ter sofrido com os dias que passou na prisão, longe de sua família e sem poder trabalhar. Esse dinheiro ajudou a família a lidar com os desafios que enfrentaram e a investir no tratamento de Lara e nas melhorias necessárias em sua casa. Lara, após um tratamento eficaz, ficou completamente saudável e voltou a brincar com os seus amigos. Felizmente, a menina não sofreu traumas decorrentes da situação pela qual passou. Sua recuperação trouxe alívio e alegria para toda a família, assim como para a comunidade do vilarejo. A vila, agora consciente da importância das condições sanitárias adequadas e do acesso a cuidados médicos, trabalhou em conjunto para melhorar a vida de todos os moradores. A história de Lara e sua família trouxe um novo senso de união e esperança, fazendo com que o vilarejo encontrasse a felicidade novamente e se esforçasse para construir um futuro mais seguro e saudável para todos.